Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É com muito prazer que a gente dá continuidade ao nosso estudo na Carta aos Gálatas, essa importante carta teológica do apóstolo Paulo, que esclareceu muita coisa sobre a fé, a obra da salvação, a graça, a liberdade cristã, a vida no espírito. Enfim, tem vários temas aí que vão ser explorados por esta carta e que nós vamos aqui estudar cada um deles. Nós estamos seguindo uma sequência por capítulos e há um material de apoio para que você possa acompanhar esse, esse estudo que estamos fazendo aqui. Esse material de apoio é uma apostila que você já conhece bem como é que é o nosso sistema aqui de estudo. Essa apostila está em nosso blog e você pode dar uma olhadinha nos endereços que estão aqui embaixo, tanto no blog da igreja quanto no meu blog pessoal, também no blog de filosofia, espiritualidade e psicanálise. Tem ali uma página de estudos bíblicos e estão nessa página vários estudos, inclusive o estudo na carta aos Gálatas que estamos fazendo ali. Você pode baixar, a apostila é gratuita e é um presente da nossa igreja para você. Pode fazer bom uso dela e compartilhar com seus amigos, com seus irmãos na fé, com seus familiares. Pode usar para estudar a Bíblia junto com a sua igreja, junto com o seu pequeno grupo. Enfim, você pode fazer o melhor uso que você sentir no coração ou na ação do Espírito na sua vida para fazer. E as suas experiências, eu convido você a compartilhar conosco, porque o que a gente quer é que esse estudo seja espalhado para o maior número de pessoas possível, tá bem? Olha, é com muito prazer então que a gente vai colocar aqui a nossa apresentação de nossa aula de hoje. O estudo bíblico chama-se Estudo na Carta aos Gálatas, o Evangelho na Vida. Você já deve ter percebido que tudo aquilo que a gente vai falar na Carta aos Gálatas tem a ver com a aplicação da mensagem do Evangelho à nossa vida cotidiana. Era isso que o apóstolo Paulo queria. Ele queria formar na igreja, nas igrejas da região da Galácia, um grupo de irmãos e irmãs que pudessem exercer o seu testemunho com muita ousadia, com muita autoridade, com base no Evangelho de Jesus. Bom, se isso é o que nós pretendemos, vamos à nossa aula de hoje, não é? Que é a quarta da nossa sequência. E hoje vamos falar sobre a vida pelo Evangelho. É o tema da nossa lição de hoje, a quarta lição da nossa aula. Um versículo para a gente meditar nesse começo, para que você possa se ambientar sobre aquilo que falaremos. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. É interessante observar isso. Todos nós, sem distinção alguma, sejamos judeus ou gentios, negros ou de qualquer outra cor da pele, homens ou mulheres, todos nós somos filhos de Deus, porque aquilo que o nosso Senhor fez na cruz do Calvário nos habilitou a sermos adotados como filhos e filhas de Deus. Essa é uma mensagem das mais valorosas que a palavra de Deus nos traz, de que
O tratamento de Deus para com a humanidade não se limita a um povo, não se limita a uma cultura, não se limita a um segmento. Ele se destina a toda a humanidade, a todas as pessoas. E todas as pessoas são chamadas, convidadas, são requeridas para fazerem parte dessa grande família que é a família de Jesus de Nazaré. Família que a gente faz parte, não é, meu irmão, minha irmã? É por isso que a gente chama uns aos outros de irmão e de irmã, porque todos nós somos filhos de Deus. A nossa aula de hoje vai se basear no capítulo 3 de Gálatas. Nós vamos começar no versículo 1 e vamos até o verso 25. Esse tema vai ser bastante interessante para a gente desenvolver durante essa quase uma hora que vamos passar juntos aqui. E eu convido você a se permanecer conosco até o final e aproveitar esse momento para curtir a nossa transmissão, compartilhar o link desse vídeo com seus amigos, com seus parentes, com seus familiares, com seus irmãos na fé. Coloca lá no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do seu trabalho e das pessoas que compartilham da sua fé. Vai ser interessante a gente ter mais pessoas compartilhando deste aprendizado tão importante nas Escrituras. E eu também espero que você se inscreva em nosso canal. Dá ali clica na inscrição e aí você poderá receber informações e ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Muito bem, pessoal. O que é que Paulo está fazendo no capítulo 3? Ele inicia uma série de argumentações para reafirmar aquela tese teológica que eu mencionei na nossa aula passada, que é a salvação unicamente pela fé e não pelas obras da lei. Essa é a tese central do apóstolo Paulo. Ele é o apóstolo da graça. Ele é aquele que anuncia a mensagem do evangelho para os não-judeus ou para os gentios, como nós vimos nas aulas anteriores. Essa marca distintiva do apóstolo Paulo vai estar presente nesta carta, que é a carta aos Gálatas, e vai estar presente também na carta aos Romanos. Na carta aos Romanos ele também explora esse tema, essa ênfase teológica que ele desenvolve. Essa é a marca distintiva do apóstolo Paulo. O que é que ele pregava em essência? A salvação pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Ponto. É disso que a gente vai tratar nessa aula de hoje, porque Paulo vai continuar insistindo naquela questão que foi levantada pelos judaizantes, que foram até a região da Galácia para influenciar os crentes a abandonarem o evangelho da graça e a adotarem o princípio da prática da lei, como se fosse necessário tornar-se um judeu, como os judeus fazem. Então, essa discussão que o apóstolo Paulo levanta nesse capítulo 3 vai trazer à tona um conceito teológico. Às vezes a gente, como cristão, como crentes de igreja, né, a gente acha que teologia não é importante, mas aqui está um tema teológico que a gente precisa desenvolver, que é através da teologia que vamos entender aquilo que o apóstolo Paulo queria dizer. O tema da teologia é justificação pela fé. Ele vai, então, aproveitar uma linha argumentativa, ele faz perguntas, ele apresenta
citações, ele vai até o Antigo Testamento, ele explora vários aspectos da mensagem para poder desenvolver esse tema teológico, que é da justificação pela fé. É um conceito teológico importantíssimo. Eu li um livro há muito tempo atrás, já esgotado, em que o autor desenvolvia era um livro inteiro só sobre a justificação pela fé. Como esse tema é importante. Lutero no século XVII, século XVI, XVII, ele desenvolveu uma teologia voltada para a justificação pela fé. E a justificação pela fé luterana é a base da discórdia entre protestantes e católicos. A teologia protestante é fundada exclusivamente na justificação pela fé, conforme Lutero desenvolveu, e a teologia luterana tem muita base da teologia paulina, exatamente no termo que ele utiliza, tanto aqui em Gálatas, quanto lá em Romanos, capítulo 1, quando ele fala da justificação pela fé. O justo viverá pela fé. E isso causou a divisão que a gente conhece entre protestantes e católicos. Há muitas pessoas que não entendem isso. É verdade que essa divisão ela é meramente humana, né? O Senhor olha para protestantes e católicos e ele olha com misericórdia, com graça, com compaixão, e ele abençoa a vida de cristãos em todos os lugares, de todas as formas. Ele não rejeita a oração de ninguém, mas ele espera que a gente entenda, pelo menos, né, aquilo que é elementar para a gente compreender a graça, que é esse princípio teológico que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Tá bom, gente? Então, veja bem, como é que Paulo faz essa argumentação? Ele começa fazendo uma série de perguntas. E a primeira pergunta que ele faz é para saber como que aqueles irmãos que passaram um tempo com o apóstolo Paulo, aprenderam, tiveram experiências profundas com o Espírito Santo, de imersão na graça, e viram coisas maravilhosas. Como é que, de repente, chega um grupo de pessoas se dizendo donas da verdade, vem lá de Jerusalém, contra, inclusive, a Assembleia soberana da Igreja de Jerusalém, a gente viu isso na aula passada, e apresentam uma ideia e a turma cai na conversa deles. Como que aconteceu isso? Então, Paulo queria saber como que eles entraram nessa discussão sobre a distinção entre justificação pela graça e a justificação pelas obras da lei. Como é que vocês caíram nessa discussão tão tola? Tão tola. Por que crente tem dessas coisas, né? Não é de hoje, né? Está evidente que ali contraria a mensagem do Evangelho, mas insiste em se meter em assunto que fere a graça do Senhor. Isso em todo tempo aconteceu. Isso está acontecendo hoje na Igreja de Jesus. Tão clara a mensagem do Evangelho da justiça, da paz, da preocupação com os mais pobres. Está tão evidente isso no Evangelho, mas a gente insiste em abraçar a meia dúzia de alguns poderosos que criam uma teologia que é contrária à graça de Jesus. Parece que o diabo ele sempre usa alguém para confundir a cabeça dos crentes. Bom, a gente vai entender isso. Paulo também não entendeu. Ele queria dizer, como é que vocês fizeram isso? Olha que ele diz, ó Gálatas insensatos,
Quem vos fascinou a vós outros? Quem fascinou vocês? A tradução da NVI, que é a que eu gosto, usa a palavra enfeitiçou. Quem enfeitiçou vocês? Quem enfeitiçou a igreja evangélica brasileira para acreditar nessas pataquadas que pastores estão falando nos púlpitos? Quem foi que fez isso, meu Deus? Mas a palavra em grego lá, sei lá, na apostila vai encontrar essa palavrinha, ela quer dizer exatamente essa ideia de sedução, como um jogo de palavras, um jogo retórico que persuadiu, que criou um fascínio para uma determinada doutrina, uma nova doutrina que era trazida de Jerusalém. Ah, os caras lá de Jerusalém, eles são os pais da igreja, então eles sabem o que é bom. E Paulo não sabe nada. Mas quem foi que fez isso na cabeça de vocês? Quem foi que colocou minhoca na cabeça de vocês? É mais ou menos isso mesmo, tá, gente? O sentido da palavra é exatamente esse. Quem confundiu, quem seduziu vocês, quem enganou vocês. Ele queria entender como que os Gálatas poderiam ter sido seduzidos por uma doutrina que causa dependência, que aprisiona, que tira a nossa liberdade, que cria enganos, que cria todo um vínculo de que você tem que fazer coisa para ser salvo. Quem foi que fez isso na cabeça de vocês? E ainda mais depois que aprenderam sobre a ação libertadora do Espírito Santo. Vocês já conhecem o Espírito Santo. Vocês já foram libertos. O Senhor trouxe libertação de toda a opressão. Por que vocês entraram nessa? Novamente, esse engano. Nós somos de outro papo, nossa conversa é outra. Jesus nos libertou, fomos libertos. Isso foi uma obra do Espírito na vida da gente. Ele diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Lembra aquelas experiências que a gente tinha de orar, clamar ao Senhor e ver a resposta acontecendo, ver o poder de Deus se realizando entre a gente? Foi por causa da lei que isso tudo aconteceu? Ou foi pela fé, aquela fé que a gente caminhou junto? Hein? Como é que foi? Como é que foi que a igreja cresceu? Como é que foi que o evangelho chegou até pessoas que nós nunca imaginávamos que poderiam abrir o coração para Jesus? Como é que foi isso? Foi pela lei? Ou foi a graça que inundou o coração pela manifestação do Espírito Santo entre nós? Então, a doutrina da salvação pelas obras da lei que os judaizantes trouxeram, ela enfatizava o valor dos esforços pessoais. Isso não era estranho para eles, porque eles eram herdeiros de uma cultura greco-romana que ensinava a fazer coisas para conseguir méritos. A filosofia greco-romana, toda a base da cultura greco-romana era ligada à questão dos méritos, de fazer por merecer. Então você tinha que fazer alguma coisa para alcançar algo. Ah, eu preciso da graça de Deus, então eu tenho que fazer alguma coisa para Deus para alcançar essa graça que eu preciso. E era uma doutrina, então, baseada nos esforços pessoais para alcançar o favor divino, para alcançar o perdão divino, para ficar bem com a divindade. E isso não é evangelho. Isso não é evangelho, meu irmão. Ah, eu tenho que subir um monte para Deus me ouvir. Isso não é evangelho. Ah, eu tenho que fazer penitência para Deus me ouvir. Isso não é evangelho. Ah, eu tenho que dar meu dinheiro para o pastor para que eu possa ser abençoado. Isso também não é evangelho.
Ah, mas eu tenho que fazer jejum, eu tenho que plantar bananeira, eu tenho que correr uma certa distância, eu tenho que ficar num quarto escuro. Meu irmão, minha irmã, isso não é evangelho. Você não precisa fazer nada para que Deus te ame mais, para que Deus cuide de você, porque Ele faz isso porque Ele nos ama. Entendeu? Era isso que Paulo estava dizendo para os crentes da Galácia. Paulo demonstra que pensar desse modo era uma insensatez, uma vez que não há nada que possamos fazer para merecer o que nos vem do amor divino. Anota isso aí no seu caderninho. Nós não podemos fazer nada para Deus nos amar mais. Como também não podemos fazer nada para Deus nos amar menos. Não é o que você faz que faz com que Deus te ame. Ele te ama pelo que você é. Ele te ama não pelo que você faz. Ele não gosta de muitas coisas que a gente faz mesmo, não. Mas ele nos ama assim mesmo, apesar das coisas que a gente faz. Paulo diz assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Gente, vocês foram cheios do Espírito Santo, mesmo sendo do jeito que são, e agora querem dizer para o Espírito Santo que não precisam mais disso, que vocês são capazes, que vocês podem fazer algo, são capazes de fazer algo para conseguir alguma coisa de Deus. Olha, gente, que loucura isso, hein? Isso aí é uma insanidade sem tamanho. Então, Paulo vai demonstrar o valor da fé. E como que esse Espírito Santo que age entre nós o faz por graça, não por merecimento. Deus não abençoa a sua vida, meu irmão, minha irmã, porque você é bonito, porque você é forte ou porque você é rico. Isso eram os gregos que pensavam. Mas também, meu irmão, minha irmã, Deus não abençoa a você porque você é religioso, ou porque você é santo, ou porque você é perfeito, ou porque você dá esmola. Não, meu irmão, isso não quer dizer absolutamente nada para Deus. Deus abençoa a sua vida porque Ele te ama. Amém? Eu escutei um glória a Deus por aí. Eu espero que a sala da sua casa esteja cheia de gente glorificando ao Senhor, porque nós não dependemos de coisa alguma para alcançar a graça de Deus em nossa vida. A fé é que tem o valor. A fé é que importa. É a fé que nos guia, é a fé que nos sustenta. Paulo diz: aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, sem vocês merecerem. Que não merece. A gente não merece mesmo, não é, gente? Olha só, o que eu faço no meu dia a dia, como é que eu me comporto, como é que eu sou. Eu me conheço e eu sei que eu não mereço milagres na minha vida. Ele realiza coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Como é que ele faz? É pela lei ou é pela fé? Claro que é pela fé. Mas a fé de quem? A minha fé? Engano seu? Mas é pela confiança que eu tenho no poder de Deus. Eu sei que Deus pode fazer isso. O relato bíblico sobre a experiência, então, que é levantado, vem mostrar para os Gálatas que aquilo que Paulo está falando tem fundamento na palavra. Olha, o Paulo vai dizer assim: eu não estou falando uma coisa aqui meio que fora do lugar, porque esses caras que vieram de Jerusalém,
Eles vieram com palavra do Velho Testamento. Mas então nós vamos ao Velho Testamento e vamos encontrar a base da lei que eles apresentaram para vocês. Sabe o que aconteceu? Antes da lei, teve um Abraão. E Abraão, o patriarca da fé, ele orientou sua vida pelo que creu. E isso sim é que vale para nós. Ele, inclusive, lembra a expressão, cita a expressão de Gênesis capítulo 15. Aí você dá uma olhadinha lá na apostila para saber qual é o versículo. Mas Gênesis capítulo 15 diz que Abraão creu e isso foi atribuído a ele como justiça. Foi por causa da sua fé e não por aquilo que ele fez. Que é o inverso. É por causa da minha fé que eu vou corrigir a minha vida, que eu vou fazer aquilo que é melhor para mim, para os meus queridos, para a minha igreja. Não o contrário, não para eu receber favor divino. Não, de jeito nenhum. Então, Abraão é o melhor exemplo de uma pessoa que orientou a sua vida pela fé. Ele diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso foi creditado como justiça. Olha só, Gênesis 15, 6. Não precisa voltar à apostila, volta para a apostila por outros motivos, não para esse apenas. Então, ele vai dizer assim, gente, o que a gente precisa fazer é viver pela fé. É a vida pela fé que importa. Porque essa vida pela fé é graça, é favor divino. É aquilo que eu não mereço, mas tenho, por causa do amor de Deus por mim. Agora, se eu quero viver debaixo da lei, gente, debaixo da lei é maldição. E essa é a grande diferença. Porque a maldição já foi assumida por Jesus na cruz do Calvário. Ele já se fez maldito por todos nós. Aquele que é pendurado na cruz, esse é maldito. E Jesus se ofereceu para ocupar o lugar que deveria ser de todos nós. Quem merecia estar na cruz era eu e você. Éramos nós. Mas ele se fez maldição para que eu pudesse viver na graça. Ele diz assim: assim os que são da fé são abençoados. Juntamente com Abraão, que também foi abençoado, homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição. E Jesus se fez maldito por nós. A essência de uma fé ou de uma vida centrada na fé em Jesus Cristo é resultado dessa obra de justificação que o Senhor veio realizar. Não é resultado da lei. É obra da justificação. Por isso que é importante a gente pensar no princípio teológico da justificação pela fé. Gálatas 3,11 diz: o justo vive pela fé. A expressão viver pela fé tem uma origem na escritura do Antigo Testamento. Não é uma invenção de Paulo. Você vai encontrar várias passagens no Antigo Testamento que apontam para essa vida de fé. Ela tem, então, origem na Escritura e está presente em toda a profecia do Antigo Testamento, inclusive o profeta Abacuque, que fala que é aquilo que a gente tem que entender, né? Qual é a fé? É a minha fé? Eu sou o cara de fé. Não, é a fidelidade de Deus que me chama a confiar, a ter certeza que Deus não vai desamparar, Ele não vai falhar, porque Ele é fiel. É Ele que é fiel, não eu. Eu não consigo nada. Eu nem creio o suficiente, como disse o pai do menino epilético.
Ajuda-me na minha incredulidade. É isso que nós somos. A minha fé não tem esse poder todo. Quem pode é Deus. Então é pela fidelidade de Deus que nós alcançamos. A afirmação de que o justo viverá pela fé é tão forte, é tão relevante, que guiou grandes transformações na história da igreja cristã ao longo dos séculos. Essa expressão mobiliza, ela fortalece, é palavra de Deus no coração de quem confia. Como eu falei anteriormente, Lutero se baseou para a sua ação de renovação da igreja, de reforma da igreja, a partir dessa declaração: o justo viverá pela fé. E ele aprende isso pela leitura da carta aos Romanos, sim, mas muito mais também pela teologia agostiniana. Ele era um agostiniano. E Santo Agostinho também falou bastante sobre isso. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, diz ele, pois o justo viverá da fé, uma referência a Abacuque, capítulo 2, acho que versículo 4, alguma coisa assim. Também está lá na apostila. Então, a obra da justificação significa o quê? Justificar é tornar alguém justo. Eu não sou justo, mas a obra de Deus na minha vida, pelo que Jesus fez na cruz, é que me habilita a me apresentar como justo na presença de Deus e eu não ter vergonha diante de Deus de ser quem eu sou. Então, isso tem um sentido ético muito importante para todos nós. Tem a ver com essa questão relativa à maneira como somos orientados, aquilo que conduz a nossa vida. Há pessoas que preferem ser legalistas, moralistas, mas há um convite do Evangelho para que a gente seja guiado pelo Deus das promessas, o Deus que é fiel em cumprir aquilo que ele prometeu. Isso é o convite amoroso do Senhor. A partir desse ponto, Paulo vai fazer uma exploração sobre o sentido da lei, o sentido da graça. Então, ele trabalha isso com a gente. Nós somos dependentes da graça, precisamos da graça, carecemos da graça, desse favor divino, porque eu não dou conta de mim mesmo. Se eu quiser fazer algo para eu me aperfeiçoar, eu não vou conseguir. Mas eu preciso da graça. E isso é uma obra do Espírito Santo na minha vida. Por quê? Porque aquilo que moveu Abraão não foi uma lei, foi a promessa. Ele firmou na confiança dessa promessa. E essa promessa a Abraão consistia num pacto, num acordo, ou aliança, como muitos teólogos cristãos gostam de chamar. O que é uma aliança? Aliança é um acordo humano, né? Com muitos. Você vai alugar uma casa, você faz um contrato, promete pagar no final do mês corretamente, manter a casa em ordem e no final do contrato entregar o imóvel em condições de uso. Isso é uma aliança. É assim que funciona na vida, em tudo que a gente faz. Então, é um pacto que Deus fez com Abraão. Olha aqui, eu vou fazer da sua descendência uma bênção. A sua descendência vai abençoar toda a humanidade. A palavra descendência que Paulo utiliza é a palavra sêmen, que para nós pode dar semente, mas também o sêmen humano.
É assim que vai funcionar a promessa do Senhor para a sua igreja, que é através da sua promessa que o Senhor vai fazer a obra dele acontecer, através da descendência de Abraão. Paulo, então, vai identificar essa descendência de Abraão, que está no singular, lá no Antigo Testamento, vai identificar como a pessoa de Jesus Cristo. Qual é a descendência de Abraão que vai fazer valer essa graça maravilhosa, o cumprimento dessa promessa? É a pessoa de Jesus. Mas entre Abraão e Cristo tem um evento para colocar ordem nas coisas. Espera aí, como é que você vai esperar? Como é que você vai fazer com que aguarde essa graça ser cumprida, o cumprimento do pacto? Então, acontece ali, no meio do caminho, a figura de Moisés com a lei para colocar ordem, para estabelecer critérios. Então, a lei foi acrescentada na relação de Deus com os hebreus 430 anos depois de Abraão. O apóstolo Paulo lembra isso. Olha, a lei é bem depois, gente. Só 430 anos que foi ter uma lei para ratificar essa promessa, a fim de que as pessoas cumprissem com os seus deveres, com as suas responsabilidades, até a chegada de Cristo, desse descendente que vai fazer valer a promessa se cumprir. Então, o papel da lei é estabelecer o que podia ser considerado como uma transgressão, como uma desobediência, como uma falta de compromisso do povo para com Deus. Ah, mas não tem a ver com pecado, não? Não, nada disso. Pecadores, todos nós somos. Não é a lei que nos torna pecadores. Nós somos pecadores desde a queda. Lembra disso? Foi lá que a humanidade pecou. Foi lá que os problemas aconteceram. A lei, o que vai fazer? A lei, ela é posterior ao pecado. Então, como eu digo aqui, isso difere do pecado, que é uma realidade humana anterior à lei, anterior a Abraão. Então, eu sou o pecador. Agora, para eu poder saber qual é o tamanho do meu pecado, o que eu ando fazendo de errado, aí vem uma lei para dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Paulo diz assim: a lei foi acrescentada por causa das transgressões. O que a gente faz de errado, né? Até que viesse o descendente. Quem é o descendente mesmo, hein? Dá uma olhadinha lá para a gente saber que o descendente é referente a Cristo, a quem se referiu a promessa. A promessa era para o descendente e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador, Espírito Santo. Então, a lei não pode trazer vida, ela não traz vida. Ela não. Aliás, Paulo vai dizer em outra carta, né? A letra mata. A letra mata. Mas o Espírito vivifica. Mas o grande benefício dela é que ela nos conduz a Cristo. Ela prepara o caminho, ela o orienta para a chegada de Jesus. Diz Paulo, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Então é isso, nós somos pecadores. Existia uma lei que dizia o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. E essa lei foi então consumada na pessoa de Jesus de Nazaré. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada a todo mundo, que são aqueles que não creem. Então, todo mundo está no pacote. A graça é para a humanidade toda. Aquele povo lá, hebreu, que é o judeu agora, eles estavam sendo preparados para acolher a chegada do descendente,
que é Jesus de Nazaré. E Jesus assumiu a cruz. Ele consumou a obra da justificação, da redenção, da graça salvadora, de tal maneira que essa graça foi estendida a toda a humanidade. Paulo usa duas metáforas para falar sobre o que é a lei. O que é a lei? A lei é uma custódia, é algo que vai nos orientar de como agir. E a gente sabe que nós somos custodiados. Estamos ali sob um regime disciplinar. É isso que é a lei. A lei é um regime disciplinar, que é a custódia judicial, que é uma servidão. É uma maneira de atrelar a nossa conduta a uma série de preceitos. Mas ele vai dizer assim, antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. A palavra custódia não aparece lá no original não, tá, gente? O que aparece é essa expressão, estávamos sob a lei. A custódia é um princípio do direito romano. A pessoa é presa porque cometeu algo errado. E ela ali tem um período de custódia onde vai ser avaliada, o seu erro vai ser aquilatado para saber qual é a sua condenação. É isso que é custodiar. Estávamos sob a lei. Estávamos debaixo do regime da lei. A segunda metáfora é a de um pedagogo, um tutor. Algumas traduções traziam uma palavra aio, mas a palavra original é pedagogo. O que é um pedagogo? É um termo da cultura greco-romana que se referia a um escravo que tinha o dever de conduzir os meninos, principalmente as crianças, principalmente meninos, à aprendizagem. Então, pedagogo, literalmente, em grego, quer dizer aquele que conduz pela mão. É o guia da criança, que até a idade dele viril, né, o menino, principalmente, até a idade viril, seria guiado por esse escravo de confiança para poder educar a criança a ser um bom homem. E essa lei, então, funcionava como esse pedagogo, como um tutor. Ou, usando a palavra antiga, que a gente não usa mais, né? Aio. Palavra ruim, né? Na escravidão, se utilizava a palavra amo, ama de leite. É aquela pessoa que guiava a criança, o adolescente. Então, a lei, como pedagogo, ela serviu para nós para nos conduzir a Cristo. Assim, a lei foi o nosso tutor, pedagogo, que está lá no original, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então, essa espiritualidade cristã comporta tanto uma confiança na promessa, aí seguindo a tradição de Abraão, mas também com essa tradição que vem da lei, que é a capacidade de sermos conduzidos a Cristo. Então você tem a promessa e tem a condução a Cristo. E é isso que faz da gente cristãos e cristãs no mundo. A vida de fé apresenta um contraste com a vida sob a lei. Não dependemos mais da prática da lei, mas da nossa realização pela fé na pessoa de Jesus Cristo. A fé, então, nos conduz a Cristo, ela nos remete a Cristo e ela tem essa função da lei na nossa vida. Agora, porém, tendo chegado à fé, diz o apóstolo Paulo, já não estamos mais sobre o controle do tutor. Não estamos mais sob o controle da lei, porque agora Cristo está aí ao meu alcance, ao meu toque. Então, eu preciso confiar nisso.
crer nisso, depositar a minha fé nisso. A vida de fé é orientada pelos princípios do Evangelho, pela participação na vida em comunidade, pela minha relação uns com os outros, na presença do Espírito Santo na minha vida. Agora, a gente vê assim, ok, que legal, você viu tanta coisa boa aí, Irênio. Qual é o resultado de uma vida orientada pelo Evangelho? O que é viver pela fé? Eu queria apresentar três aspectos sobre essa vida orientada pela fé, a vida orientada pelo Evangelho. A primeira é que a gente, orientado pela fé, a gente toma parte de uma família espiritual. Somos todos membros de uma mesma família. Pela fé, somos acolhidos como filhos de Deus. Não somos mais prisioneiros, nem aprendizes que precisam de correção, mas somos filhos amados do Pai, adotados pelo nosso irmão maior Jesus Cristo. Paulo diz: todos vocês são filhos de Deus. Que bonito, né? Todos vocês são filhos e filhas de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então é o batismo, é a integração, é esse envolvimento com a comunidade de fé que faz a gente muito especial para Deus. Em segundo lugar, nós adquirimos uma condição de pertença e pertença ao reino de Deus. Acho que deveria completar aqui, não é? Adquirimos uma condição de pertença ao reino de Deus. Pela fé, pertencemos uns aos outros. Estamos interligados. Nos constituímos como comunidade. E na comunidade da fé não há lugar para preconceito, para discriminação de qualquer natureza. Isso é importante a gente dizer. Todos e todas da humanidade que abraçam a fé em Jesus fazem parte do reino. As nossas diferenças não podem servir de barreiras para a nossa vida em comunhão. Paulo diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Olha que coisa interessante. Não há preconceito de etnia. Não há preconceito de classe social. Não há preconceito de gênero, pois todos são um em Cristo Jesus. Preconceito de etnia, nacionalidade, origem, judeu, grego, não existe. Preconceito de classe social, o nobre e o pobre, o livre e o escravo. Não tem isso, não. No reino de Deus não tem lugar para isso. Preconceito de gênero, homem, mulher. No reino de Deus não tem lugar para esse tipo de preconceito. É o que o apóstolo Paulo lembra, que nós temos essa condição de pertencermos ao reino de Deus pelo fato de que fomos acolhidos em amor pelo Senhor. E, finalmente, assumimos um compromisso. Esse compromisso de levar a mensagem do reino para toda a humanidade. Pela fé, exercemos um papel histórico no cumprimento da missão de Deus no mundo. Pela fé é que nós alcançaremos, e como eles alcançaram no começo, eles levaram o evangelho para o mundo todo e chegou até nós. Hoje nós seguimos Jesus porque alguém pagou o preço para poder fazer com que o evangelho chegasse até nós. Alguém assumiu o compromisso
e a gente precisa dar continuidade a ele. Não é isso, meus irmãos e minhas irmãs? Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, onde tudo começou. E são herdeiros segundo essa promessa. Amém? Vamos aplicar essa lição na nossa vida. A lição na vida. Eu preparei um pequeno parágrafo. Hoje, inclusive, está um pouquinho menor, mas tem algo para a gente pensar aqui juntos. A nossa espiritualidade não se baseia na servidão a uma lei, ou a uma regra, ou a um sistema que a gente precisa aprender. Não. Mas a nossa espiritualidade se baseia em desfrutar dessa promessa de redenção que já foi consumada na pessoa de Cristo. Amém? Coloco aqui para nós um versículo para a gente concluir essa nossa reflexão. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa, pelo teu favor, pelo dom maravilhoso das tuas promessas, pelo gesto de Jesus em nos acolher como seus irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor, pelo teu favor. Agora, ó Deus, ajuda a colocarmos em prática na nossa vida, para que sejamos testemunhas fiéis da tua graça no mundo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã? Que bom a gente chegar ao final aqui da nossa aula de hoje. Logo mais teremos nosso culto presencial no nosso espaço. Convido você a estar conosco e ali juntos celebrarmos ao Senhor a grandeza e o amor de Deus. Amém? Estamos continuando na série sobre fé cristã e esfera pública. Será a última mensagem. E eu gostaria que você estivesse conosco para poder compartilhar desses momentos com a gente. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Que você tenha um domingo de paz na presença de Deus.